Voltando, então, nós havíamos falado sobre o colesterol, que é o acúmulo de gordura, o acúmulo de glicose na corrente sanguínea e o acúmulo de gordura na parede da artéria. Então, o que ocorreu aqui? Só que tudo isso aqui tem uma tríade. Essa tríade, nós podemos falar que, podemos dizer assim, que tem a conexão com a tireoide, e com a suprarrenal. Suprarrenal ou adrenal, que é a mesma conotação, que é a mesma referência, só que antes era suprarrenal, agora o pessoal chama de adrenal. Deu uma mudadinha, mas aonde tinha escrito suprarrenal ou adrenal, é a mesma coisa, tá? Então, e nós estamos falando adrenal, rins. O quê? Tireoides, artérias, sangue. Tudo isso aqui trabalha em conjunto, que nós podemos chamar de tríade. Tá? O sangue, plaquetas. Nós estamos falando de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e tudo mais. Então, é importante que você entenda que na hora de tratar pela terapia alternativa, vai acontecer que você não vai trabalhar só a corrente sanguínea, os glóbulos, não vai trabalhar só coração, não vai trabalhar só. Você tem que olhar a tireoide também, se os hormônios estão sendo secretados, produzidos, tá? E, por exemplo, na tireoide, você tem o T3 e o T4, triodotironina e tiroxina, né? Esse T3 e T4, muitas vezes ele depende aqui, na região do cérebro, do seu cérebro, na região do seu cérebro. Vamos lá, se eu consigo fazer uma imitação aqui de cérebro aqui, tá? Na região do seu cérebro, tem a região aqui do hipocampo, que é o hipotálamo. No hipotálamo, na região do hipotálamo, se produz o hormônio TRH, que libera o TSH, que manda ordem para tireoides produzirem e aproveitarem o T3 e o T4. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando está com o colesterol, ela também tem um probleminha na tireoide. E se ela tem um problema de colesterol e triglicerídeos, onde é produzido a gordura? No fígado. Então, muito provavelmente, você tem muita atenção para fazer o tratamento, você tem que observar sangue, ok, artérias, você tem que observar fígado, você tem que observar pâncreas, você tem que observar rins, que é a adrenal, certo? E você tem que observar tireoides. E, além disso,
Lembra que eu falei sobre plaquetas? Plaquetas e glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Existem pares de ressonância no biomagnetismo que trazem equilíbrio, né? Às vezes a pessoa está anêmica e aí já entra um outro passo a ser verificado, mas o que nós temos que atentar? O colesterol é produzido aqui, ó, no fígado. E o pâncreas auxilia, e que quem está com colesterol e triglicídios alterado provavelmente tenha desequilíbrio aqui na tireoide, certo? Então, olha só o cuidado que nós temos que ter para tratar do colesterol. Fígado, pâncreas, rim, nas adrenais, tireoide, percebe? Então, tudo isso faz parte. E outra coisa, você, às vezes, tem alteração lá nas plaquetas do sangue. Então, aí já entra um par muito especial que a gente tem que trabalhar esse par, perguntar esse par do corpo, que chama-se adenoides. Adenoides. Adenoides versus adenoides. Esse par de ressonância, adenoide direita, né? E adenoide esquerda, então você tem um negativo aqui, no lado direito, e o positivo no lado esquerdo. Esse par de ressonância, ele vai ajudar, além de outros pares importantes, mas ele vai ajudar aqui, ó, nas plaquetas e nos glóbulos, tá? Vai melhorar a organização sanguínea, vai limpar o sangue. Então, esse par aqui é importante. E observe outra coisa muito importante. Nós estamos falando de trabalho em sangue. Lembra que eu falei dos comportamentos. Mas existem pares especiais, fígado, pâncreas, fígado-pâncreas, fígado-ponta do pâncreas, fígado-cauda do pâncreas, né? Fígado rim direito, fígado rim esquerdo, tem que ir rastreando tireoide. Além disso, nós temos que trabalhar também a imunidade do corpo. E aí existem vários pares para a imunidade. Mas tem 2 pares ou 3 pares assim que são bons para isso, que são os pares. Os pares que é timo, rins, apêndice, timo. Também tem timo, um par duplo sobre o timo, um par duplo sobre a tireoide. Você vai rastreando e pegando essas informações se o corpo está pedindo esses pares, para ir justamente melhorando a imunidade, melhorando a qualidade do sangue, organizando o fluxo sanguíneo, mas, sobretudo, nós devemos trabalhar o emocional. E eu vou falar sobre os emocionais e os tecidos que envolvem isso, né? O tecido em si, que a artéria, o tecido da artéria e o tecido que envolve ali o sistema do colesterol. Nós estamos falando aí sobre o tecido embrionário, mesoderma novo, e o tecido embrionário ectoderma. Esses 2 tecidos estão ligados à corrente sanguínea, às artérias e o processo do colesterol e triglicerídeos. No próximo vídeo, eu vou trazer a leitura dos tecidos embrionários sobre isso e alguns possíveis direcionamentos para você ir buscar com o seu paciente o tempo, a época, o momento que você presenciou isso, o trauma, o momento que deu início, os gatilhos que foram acontecendo mais e mais vezes, que foram piorando o colesterol. Então, lembrando bem que
Os medicamentos à base de estatina causam dores localizadas, causam tontura, causam amnésia. Lembrando isso, tá? Muito cuidado com pessoas que tomam esses medicamentos para controle de colesterol. Isso é importante para você, terapeuta. Principalmente você, terapeuta MIB. Até o próximo vídeo. Bem, voltando aí à continuidade do vídeo em si, eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o colesterol e sobre os tecidos embrionários que são afetados, como eu disse anteriormente, o tecido embrionário mesoderma novo e o tecido embrionário mesoderma novo, ele traz uma conotação que é uma conotação de sentimento de impotência e até mesmo de desvalorização. E o tecido embrionário ectodermo, ele traz uma situação de contatos e separação, contato indesejado, situações indesejadas, coisas que você quer se desligar, separar, mas não está conseguindo, situações que ficam difíceis no âmbito familiar ou até mesmo, às vezes, no âmbito conjugal. Por que eu digo isso? Porque o tecido embrionário ectodermo, ele, quando tem afetação nas artérias coronárias, afetação nas veias coronárias, ou no seio carotídeo, que é na carótida em si, o seio carotídeo, ele tem o seio carotídeo simples, o externo e o interno. Quando a pessoa tem problemas de pressão, ela pode ter uma alteração no seio, na bifurcação do seio carotídeo, causando um ateroma no seio carotídeo, e se for alteração no seio carotídeo interno, são problemas internos, família. Se é externo, é um problema externo, um problema que muitas vezes pode ser no trabalho, na faculdade, na escola, em situações externas, na empresa, seja que não é do âmbito, às vezes, sanguíneo. E muitas vezes também, a pessoa que tem alteração nas artérias e nas veias coronárias, e às vezes também tem a alteração na aorta, alteração na carótida, alteração nas artérias subclávias, todas essas partes. Quando as pessoas têm algum tipo de alteração nessa região, ela tem arteriosclerose, pode ter um tipo de ataque cardíaco, uma angina no peito, uma embolia pulmonar, um aneurisma da artéria, uma estenose na artéria, né? E pode ter, como eu disse, o ateroma na bifurcação do carotídeo, do seio carotídeo. Então, isso realmente modifica, altera a pressão da pessoa, e muitas vezes, se a pessoa também vive conflitos sexuais, né, de relacionamento, seja qual tipo de conflito for, do âmbito sexual, ela pode ter desequilíbrio nas artérias, nas veias, da mesma forma que alguém também pode ter um conflito de perda territorial, um conflito de perda, a pessoa está se sentindo perdida, ou perdida de perda de posse, perda, eu estou perdendo a minha autoridade dentro de casa, eu estou perdendo o meu relacionamento, eu estou com uma perda de domínio dentro da minha casa, eu estou me sentindo excluída, ou eu estou querendo me ausentar de toda essa situação que me incomoda, mas eu não consigo fugir, eu não consigo me separar. Tudo isso são coisas que vão afetando as artérias, as veias, modificando pressão. Mas, voltando agora para o colesterol ainda,
eu quero fazer uma leitura para vocês a respeito da interpretação biológica e técnica a respeito do colesterol e a respeito das artérias também, tá bom? Até o próximo vídeo.